E aí galera, vou convidar vocês agora Tools Up Ultimate Edition. É o joguinho que foi lançado primeiro, dia 3 de dezembro de 2019, a versão original do jogo. E agora, 4 anos depois, lançada a Ultimate Edition, dia 5 de janeiro de 2024. Está disponível aí para computador, no Steam, Epic Games e GOG, Nintendo Switch, Xbox One Series XS. E a versão de PlayStation 4 está atrasadinha ainda, tá? Não sei por que motivo, mas ainda não tem uma data específica. Era para ter sido lançada junto com as outras, mas sofreu um atraso. Desenvolvido pelo estúdio polonês The Knights of Unity. Eles já tiveram alguns joguinhos lançados antes aí no Steam, tá? Esses outros 4 jogos, inclusive o Tools Up anterior, né? Que sem ser a versão Ultimate Edition. E publicado pela também polonesa Untold Tales. Untold Tales, elas tinham aí alguns joguinhos do portfólio da All-In Games, que foi parar para eles, né? Não sei se incorporou, se mudou o nome, exatamente o que. A gente já conferiu alguns anteriormente aqui no nosso canal também, além do Tools Up em 2019, né? O Lumber Hill, também o Overcooked Like, o Bot, Byteland Overclocked e o Bang Balls Chronicles. Todos esses aqui que estão listados são cooperativos, tá? Eles têm muito mais jogos do que isso. Sobre o jogo em si, gente, é um jogo Overcooked-like, né? Então aquela coisa bem peculiar do Overcooked, de uma jogabilidade simples, poucos botões, a câmera peculiar, aquela questão de você pegar os objetos, gerenciar o tempo, né? Aquele senso de urgência o tempo todo presente ali. Só que ele tem uma temática muito específica, que é de reformar casas, tá? Então você vai colocar tapetes, vai pintar parede, vai, enfim, dar um tapa na casa das pessoas aí, tendo tempo para isso, tá? Seria, no geral, isso não muda nada em relação ao anterior, né? A versão não Ultimate Edition, por assim dizer. E o que muda de um para o outro, gente? Basicamente, essa versão aqui, Ultimate Edition, é a versão do jogo anterior, com os 3 DLCs do Garden Party, que tinha o Season Pass dele, os 3 DLCs separados. Inclusive foi uma coisa muito bizarra, onde um DLC é meio que precisa do outro para ter, tá? Não tem como você comprar parte 3 do Garden Party sem ter parte 1 e 2, enfim, é meio esquisito. E a grande adição realmente da Ultimate Edition é um modo competitivo, que não tinha no jogo anterior, tá? Então fora isso, é efetivamente o Tools Up anterior, com o Season Pass do Garden Party, que dá mais umas 45 fases aí no jogo, tá? Com algumas mecânicas específicas dele que eu vou estar conferindo com vocês, não cheguei a testar ainda, tá? Só isso que é Ultimate Edition. E por algum motivo, né? Como inclui os DLCs, não deram de graça para quem tinha o anterior, não deram desconto para quem tinha o anterior nem nada, tá? Estão revendendo o jogo. Meio esquisita essa questão, mas é o que temos aí. A cooperação dele, gente, é local apenas para 4 jogadores, tá? Não tem modo online nativo, muita gente ficou na esperança, né, da Ultimate Edition ter um modo online, mas não, infelizmente não daram com isso por algum motivo, provavelmente limitações em relação ao desenvolvimento. E o co-op local dele você consegue jogar até 4 jogadores no teclado, tá? Ele por padrão vem só um player no teclado, tem uma opçãozinha que você marca, que aí divide o teclado para ter 4 jogadores. Obviamente não recomendo ficar 4 pessoas em cima do teclado, mas pode ser interessante para stream multiplayer together ou parsec ou algo assim, beleza? Vamos lá, galera, abrir aqui o jogo. O menu dele exatamente igual ao do jogo anterior, tá? Vamos olhar rapidamente as opções. Gráficos, algumas opçõezinhas aí, bem básico. Áudio, os volumes. Jogabilidade, a gente tem aqui idioma, controle alternativo e dividir teclado. Vamos olhar sem marcar isso, ó, controles, né? Então, move no analógico. B arremessa, A pega ou larga e X segure para pegar ou aplicar, né? E tem como girar a câmera segurando ali os botões. No teclado, ó, WSD, Q e E gira, F segura para aplicar, espaço pega, Shift joga. Então são tudo de página que a gente tem. Se eu marcar aqui dividir teclado, ó, 4 jogadores no teclado, tá? E aí ele já mostra aqui os comandos para cada um, né? WSD, setas, IJKL, TF, GH. Obviamente, gente, fica muito apertado, né? Jogar tudo isso de gente. 4 players em cima de um teclado é meio difícil. Aqui eu acho que é mais prático, talvez assim, 2 no teclado é tranquilo, né? Mas mais que 2 realmente vai apertar demais. Eu precisaria de múltiplos teclados ou já prevendo um Steam Remote Play Together, né? Para cada um poder usar um teclado remotamente, né? Ou melhor, um comando, né? Para não repetir a tecla. E aí funcionaria tranquilamente sem controle também um co-op com o Steam Remote Play Together, tá? Se eu marcar aqui o controle alternativo, vamos ver como é que é. Ó, controle alternativo simplificou o número de botões, né? Parece que é isso, só 2 botões.
meio que sumiu um botão aí que seria usado, fica um pouco mais simples, né? Então o controle alternativo, pelo visto, é isso, para ficar mais fácil ainda a jogabilidade, né? Com menos botões, talvez fique um pouco mais inteligente, ou uma questão tem que segurar, outra apertar, né? Não sei dizer. Vamos dar uma olhadinha no grupo. O grupo é uma tradução meio ruim, tá? Isso aqui seria tipo Party Mode, né? Que é fora da campanha, fases avulsas, tá? Então a gente tem aqui o modo padrão, né? Que aí é o modo de você consertar a fase, quanto mais rápido terminar, melhor. Modo de jogador versus jogador é o modo novo, né, dessa versão do jogo aqui. Basicamente um modo competitivo. E aí tem modos tanto em times quanto cada um por si, pelo que eu vi, tá? Pelo que eu ouvi falar. E entre eles eu não consigo selecionar, tem um modo ataque de tempo, né? Time Attack, que tem que concluir a campanha para desbloquear ele. Então, pelo visto, você vai concluindo os objetivos e vai ganhando tempo, né? Para continuar a fase. Deve ser um modo bem difícil, por isso talvez que ele exija que termine a campanha, tá? Seria isso aqui de opções aqui no grupo. E aqui a gente tem campanha, 3 slots de save. Aí a gente tem aqui uma coisa que foi colocada numa atualização do jogo, né? Que é o modo sem limite de tempo. Tem o modo padrão, que você pode perder as fases porque elas têm um tempo máximo de você terminar elas. E tem o modo sem limite de tempo, que seria um modo mais relaxado, né? Você não tem como falhar, só vai demorar mais. Talvez é legal, né? Pra criança, pra quem não é gamer, né? Ou pra quem não tem paciência de ficar refazendo fase também, poder curtir o jogo, né? Aí aqui a gente tem as duas campanhas do jogo, basicamente. A campanha padrão do jogo, né, que é o Casa, 30 fases, e a campanha dos DLCs Festa no Jardim, que são 45 fases. Eu não cheguei a ver essas fases, tá, do DLC, não tinha o DLC no jogo anterior. Como esse aqui já vem com esse DLC incluído, tá aqui para você fazer a seleção, né, duas campanhas distintas. Vamos na campanha original jogar um pouquinho. Posso testar um pouquinho de cada coisa, tá, um pouquinho de uma campanha, um pouquinho de outra. Vamos lá que tem uma aberturinha aqui, parece que dá pra pular, mas não vou pular. Jogo que eu não jogo desde o lançamento dele, mais ou menos. Eu acho que joguei algum tempinho depois do lançamento. Gravei o vídeo e não joguei mais. Então, realmente eu não lembro nada do jogo. Vou jogar como se eu nunca tivesse jogado na minha vida, porque eu não lembro. Em muitos aspectos é similar a Overcooked, né, gente? Dá pra ver que a câmera vai ser muito parecida, a jogabilidade vai ser parecida, só os objetivos e o contexto, né, são bem diferentes. E aí? Ah, tá. Seleção de personagens. Já tem uns adicionais aqui, né? Temáticos e tal. Não sei se é do DLC ou o quê. Vou pegar um tradicional, né? Não vou exagerar muito. Aí tem a seleção de arma visual, que você muda o visual do personagem um pouco, tipo skin, né? Aqui ele põe skin padrão, tá? Toda vez que você seleciona um personagem, vem com skin padrão. Mesmo que você mude, ele meio que reseta para padrão daquele personagem. Esses aqui não muda quase nada. Esse aqui que tá mudando pouco, né? Os outros mudam relativamente bem. Vamos com esse aqui mesmo, vamos lá. Aqui eu poderia entrar contra jogadores locais, né? Depois eu testo isso em detalhes. Isso. Bom, aqui a gente vai ter uma seleção de fases. Mesmo esquema estilo Overcooked, né, gente? Número de estrelas, 3 estrelas por fase. É isso aí. Revisando aqui as configurações. Vambora. Já tá o tempo contando, hein? Ó, vai ser meio tutorial. Left button, right button, troca, né? Dá uma girada na fase. Segure X. Segure X, ó, com isso aqui na mão, é pra eu ver o que eu tenho que trocar no jogo, né? Agora na sala de Star eu vou trocar o tapete, né? Esse que ele tá me mostrando. Aí eu vou soltar. Vou segurar X. E X de novo, ó. X. X.
pra carregar também, ó. Se você não quiser deixar longe, né? E tem que arremessar. Em alguns momentos atrapalha, eu não tô conseguindo colocar naquele local ali, né? Vou deixar ele por último e vou arremessar o negócio pra longe. Vamos lá. Peguei com o A e arremessei com o B. E não deu, sumiu. Eu perdi a seleção fazendo isso. Leve as ferramentas para fora, 3 restantes. É isso. Só trocar o tapete da fase, né? Bem tutorialzão. Aí tem um botão para reiniciar, tem um botão para continuar. Teve um bônus de limpeza, né? Por algum motivo. Consegui a pontuação para 3 estrelas. Vamos lá, fase 2. Eita, já comecei tropeçando aqui. Segure X. Ó, joguei no lixo. Aí eu tenho que ir lá fora para limpar, para jogar aqui fora. O que é? Esvaziei o cesto de lixo. Tá. Então, uma das coisas que eu vou ter que fazer é segurar X aqui e apertar A aqui. Tem que ver depois como é que tira esse trem daqui, né? Ó, não consegui nenhum ponto ainda. Isso aqui é só a limpeza que eu tô fazendo. Ah, segura X, ó. Ah, ele já... Ah, eu coloquei aqui. Segura X, coloca aqui. Tá, eu vou ter que abrir aqui um plano, né? Ó, então primeiro eu vou pintar. Aqui é o chão e as paredes, né? Parece. Faz, segura X. Olha lá o cara. Ah, tá, aqui é pro chão, né? Tá certo a... Ah, tá certo a parede. Com medo de estar usando a tinta errada, né? E tá isso mesmo, ó. Bom, tomara que dê pra pintar por cima. Ó, agora tá contando progresso, gente. O negócio da limpeza parece que é pra bônus, né? Não é necessário. Ih, ferrou. Como é que faz pra tirar ele, será? Ah, tem que tirar, ó. Segura X. Segura X. Bom, que toda vez que dá o progresso, você vê que está fazendo certo, né? Quer ver? Eu vou pintar errado aqui. O progresso não vai andar, ó. Olha lá. Aí eu tenho que tirar com o X e joga com o A aqui. Carrega pra cá. Então, dependendo assim, você nem precisa olhar ali os planos, né? Você pode tentar uma ação. Se der errado, não conta a porcentagem, já sabe que não tá certo, né? Eita caramba, fiz tudo errado, pera aí. Tem umas paredes aqui que eu não pintei, né? Que não tá aparecendo, ó. Tem que girar a câmera pra ver, né? Ó, ele tá mandando... Dá pra jogar por cima, será? Dá, né? Esse não dá. Esse arrume é o que, será?
Pera aí que tô fazendo... Jesus, eu sujei tudo aqui fora, né? Ó, deu certo. Jogar o balde por cima não foi uma boa, não. Deu bônus de limpeza. Tranquilo, né? Ó, já desbloqueei um próximo aqui. Aqui ele já mostra mais ou menos o que vai desbloquear, né? Legal, isso aqui só não consigo navegar nem nada, tá? É só uma préviazinha. Trocar de personagem, imagino que eu teria que voltar na tela anterior, né? Segure X. Vou tirar esse piso primeiro. Tirar da parede aqui também, né? Você vê que desfazer não conta a porcentagem mesmo, né? Não tem jeito. Eita caramba, joguei errado. Ah, tá cheio. Tem hora que a seleção não é muito inteligente, sabe? Ele selecionou errado mesmo, só pra atrapalhar, parece. Ó, virei o lixo ali. Que é uma coisinha que eu lembro que eu reclamei do anterior. Essa questão da seleção, assim, que não é tão inteligente. Ele não adivinha o que você quer selecionar, sabe? É um pouquinho chato isso. Tem que atender o cara, senão ele vaza, tá? E depois demora pra voltar. Ó, vamos ver se eu consigo. Ó, já acertei. Sem usar os planos ali, eu sei que tá certo. Vou limpar aqui já. Terminei aqui. Esse. Não tá contando, né? Tá contando, vou ter que usar os... Ah lá, vai chegar a tinta que ele quer ali. Vamos saber, né? Não que eu precisasse dessa tinta agora, né? Eu poderia simplesmente... Eu acho que falta eu tirar... Ele não gira a câmera se eu não tiver com aquilo ali na mão, será? Esquisito. O tempo tá andando bem, né? Ó, isso tá andando. Vamos lá. Noventa e sete. O que falta, será? Acho que só falta levar pra fora, né? Ele realmente só gira a câmera. Opa, falta alguma coisa aqui? Não, não. Aqui é a porta.
Esses 3% é de levar as coisas pra fora, né? Ai, gente. Perdido, hein? Tá falando que faltando laranja. Que faltando o quê? Ah, já vi. Oh, meu Deus, tô cego. Bem onde tá a porta ali. Pera aí. Eita, nós. Ah, acho que falta tirar ali primeiro, né? Fechar a porta. Não. Olha, ah, a porta foi pro outro lado, que legal. Aí. Faltava isso. Quase, hein? Deu pra ver uma coisinha que facilmente pode atrapalhar bem as fases, né? Eu terminei aqui. Aí você sobe aqui para as próximas fases. Você vai usando, ó. Tem que ter o número de estrelas para chegar, então se você conseguir estrelas baixas, né, você pode ter que refazer fase também. Ó, aqui já vai ter uma coisa diferente, ó. Vamos ver como é que é essa parada. Não! Não tem o lixo aqui, tem que jogar o lixo aqui fora. Uai, moço. O que você foi entregar lá, cara? Deve ser aqui, né? Deixa eu ver se é nesse lugar aqui. Acho que não, hein? Eu vou parar de ficar tentando adivinhar, né, gente? Ah, são duas cores, não chegou ainda a cor. Tirar tudo isso. Será que isso aqui eu posso usar de lixo também? Deixa eu ver. Posso usar de lixo, ó. É a mesma coisa que eu uso de lixo, eu uso para preparar as paradas, né? Ai, caramba, os caras. É só de sacanagem isso, né? X, A, X, A. Essa coisa de só girar a câmera segurando ali a paradinha também não entendi muito bem o propósito, né? Só pra atrapalhar o jogador na prática, né? Mas tudo bem. Qual que é a cor mesmo? Tá, aqui é o... É esse. Opa. Tira assim primeiro. Tira daqui. Ó, tem mais coisa. Peguei. Pra não perder tanto tempo, né? Muito cuidado pra não derrubar. Quer deixar perto, mas não muito para não atrapalhar a mobilidade, né? Aqui já foi tudo, né? Eu posso tirar aqui. Vamos lá, agora tem que usar esse balde para
terminar as paradas ali. XX. As paredes que eu não vejo, né? Acho que acabou tudo. Deixa pra cá. Acabou, né? Tá na hora de usar isso aqui. Eu vou tirar isso daqui também, para não me atrapalhar. Olha as físicas do negócio atrapalhando. Ó, acabou. Só leva pra fora. Ele anda mais devagar, né? Carregando aquilo ali, olha o rolo. Deixar as coisas também não é tão fácil. Se tiver um pouquinho obstruído, ele não deixa. Ele se nega. Pronto. Aí. Aqui ele gira a câmera, né? Sacana. Já posso ir pro próximo? Já poder ir pro próximo, mas não tem nada, né? E essa fase, vamos ver se é muito diferente. Se não tiver nada diferente, eu já... Opa, tem coisa diferente sim. Não li, mas vambora. Acho que não é diferente, acho que é o mesmo do anterior, né? Ah, esse aqui é pro chão, ó. Vou aplicar no chão. Ah, não dá pra pisar, olha isso. Ah, tem que esperar secar. Legal, hein? Então essa é a dinâmica, essa é a mecânica nova. Ó, esse não cai nada, esse joga e esse cai, né? Olha, caiu de pé. Olha lá, aí faz sujeira, você tem que limpar. E olha que legal, se você coloca e tá em cima não tem problema, só que depois você não consegue pisar. Ó. Beleza. Ó, dei um sair, um tropeço. Vamos lá. Ir para o jardim, sessão de personagem. Ir para o jardim. Que isso? Aqui no DLC já? Daqui alterna entre um e outro, será? Acho que é isso mesmo, ó. Legal. Bom dia, Papa de Woodin. Aqui vai ser jardinagem, então? A reforma, será? Pelas ferramentas, parece, né? Ó, mais personagens.
Ó, chefe na fase 15 para desbloquear. Bem longe, né, gente? Fase 15 eu não vou chegar, não. Fazer um... Você vê que aqui não são estrelas, né? São folhazinhas. Ó, regar. E aí? E aí, como é que faz com isso? Vou jogar no lixo aqui fora. Deve chegar as ferramentas, né? Não sei o que era isso. Ó, o regador. Carrego ele aqui. Carrega de novo. Estranho que eu não tô vendo os planos da casa. O cego será o... Ah, esse aqui é o tapete. É um tapete que não pode pisar em cima. Ah, não consigo aplicar ali. Vai fazer de lá pra cá, né? Ai, meu Deus. Bom, acho que o tapete tá tudo certo. Joga ela pra fora. Demorei pra identificar que era o tapete aquilo ali. Agora só falta pintar as paredes aqui, pelo visto. Faltando alguma coisa pra arrumar aqui. Não tô vendo, hein? Ah, que plano, cara! É só levar isso pra fora, eu não tinha visto. Ele tá falando, leve as ferramentas pra fora. As ferramentas, ó, tem que jogar aqui no chão pra abrir a porta. Ferramentas é eu e o... e os planos, viu? Por isso que ele fala isso. Legal a animação, né, do personagem. Ó, 400 pontos, que é o máximo. Aqui tem que pôr semente. Segure X. Não sei o que é isso. Ai, meu Deus, o lixo tá lá fora. Não acertei onde eu queria, mas tudo bem. Mais coisa. Não sei o que é isso, mas deixa aí. Terminou tudo aqui. Vamos dar uma olhada nos planos. Ah, tem mais semente lá dentro.
Ó, não consigo aplicar aqui. Eu vou ter que pegar o balde. Ah, nós. Toma! Ah. Vamos lá. Vai dar um trabalhinho, gente. Deu uma preguicinha aqui. Mas vamos lá. Acho que é só ali. Deve ser o suficiente, né? Ih! Tem que tirar isso aqui. Olha que cagada. Ah, fiz errado. Pera aí. Fiz tudo errado. Por isso que o tempo é longo, né? Porque é bruta a fase mesmo. Vamos lá, tira, coloca aqui como lixo. Tem mais lixo aqui. Vamos lá. Foi. Sementes. Ah, não dá pra carregar carregando. Não dá aqui, já tem, será? Eu acho que isso aqui não vai dar tempo não, hein? Com medo. Agora terminou. Nossa, eu vou ter que trazer aqui para pegar água. 4 regadas e volta, né? Meu Deus. Agora imagina se você tiver que ficar girando a câmera para deduzir o que falta, né? Acabou. Ó, acabou essa parte. Agora falta... Já fiz errado, porque eu não estou conseguindo aplicar isso aqui em lugar nenhum. Já errei. Tá. Vamos pensar no tapete, então. Aqui, vamos colocar o tapete. Então, papel de parede. Eu devo ter que passar a paradinha antes ali, né? Ai. O que dá? Ó, deu. Vamos lá. Deve ser cola para aplicar o papel de parede, né? Não é autocolável esse. Tem tempo! Apertamos o botão errado. Ai, fiz errado. Devolve. Aí, deu. Se dane o mundo, vambora. Bora, vambora, vambora. Isso aqui tá contando como sujeira.
Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Rapaz. Quase, hein? Ó. Você vê que ali do lado da esquerda tá mostrando outros personagens que é por tempo, né? Deve ser no Time Attack que libera eles, ó. Olha que interessante. Deu um spoilerzinho disso, né? Então à esquerda do Time Attack parece. Vai ter também uma outra progressãozinha própria, né? E aqui já do DLC com as folhazinhas, tá? Pelo visto, é isso. Acho que tá bom de gameplay do DLC também, né, gente? Aí, olha só, se eu abrir aqui, eu tenho que ir para casa, que volta para outra campanha, tá? Eu tenho que testar o co-op ainda, posso testar o Versus também, que é a grande novidade, né? Ao sair, volta aqui pro menu. Então vamos lá, vamos testar o Versus um pouquinho. Você pode desvencilhar dos adversários, basta continuar se movendo. Olha, dá para carregar. Bloqueio de 20 segundos vai apanhar quando você virar a câmera mais de 3 vezes. Então, ó, sozinho eu não consigo iniciar. Realmente tem que dar um Enter, ou um jogador no teclado, por enquanto, né? Não habilitei aquele vários jogadores no teclado. Vou ficar um X1 aqui. Aí aqui são os times, ó. Se for todo o mesmo time não dá, também não é Versus, ó. Tem que ser time diferente, tá? Aí você vê aqui as fases. Ó, ele liberou até a fase 5. E aí ele libera também as fases 10, 15, 20, 25. Mesmo sem eu ter liberado elas, né? Vamos na 25. Olha! Vamos ver como é que é o negócio. Tem os planos aqui. Então, ó, quarto de hóspede, banheiro, cozinha. Ó, já me deu um ponto porque eu peguei. Tô falando do negócio de girar a câmera, né? Deixa eu girar a câmera aqui. Ó, não deixa eu girar a câmera mais, porque basicamente eu estaria atrapalhando outro personagem, né? Pode ser por causa disso, pra não ficar um player zoando os outros. E o lance do tijolo, que eu tô curioso para ver do tijolinho. Chegando ainda as coisas. Aqui não vai deixar aplicar direto, né? Vai. Vai, deu menos um. Eu perdi um ponto porque eu fiz errado, olha isso. Olha que legal. É. Eu achei que era ali mais na linha texturizado, né? Então aqui é um lugar que você pode perder ponto, hein? Aí vamos testar a interação entre eles. Ó, tô carregando ele. E ele consegue sair, ó. Se ele ficar apertando, ele sai, tá? Aí você não consigo pegar ele de novo, ó, por um tempo. Ele fica imune por um tempo, tá? Pra você não poder ficar fazendo isso toda hora. Ah, vou fazer parede, ó, com tijolo. Deixa eu ver. Eu vou ver o tijolo aqui. É, eu vou fazer essa parede, não existe. Essa divisória aqui. Legal. Fazer vários tijolos? Como é que é? Esquisito, né? Que ele deu uma subidinha de nada. Olha como sofri para colocar. E depois, como é que aumenta? Ah, e tem que fazer isso aqui, ó.
Colocar... Ah, já entendi. Não vai colocar só o tijolo, né? Ah lá. Cada um dando um pontinho, ó. Lancei errado e já me puniu. Legal. Né? E tem o tempo também, ó, né? Talvez dê pra falhar, tudo certinho, né? E aqui eu consigo... Ó, tudo dá ponto. Aqui eu não consigo pôr. Eu vou ter que aplicar isso aqui. Não, também não é esse. Não é esse. A dificuldade que é ficar com um monte de coisa próxima uma da outra, né? É, eu precisaria aplicar alguma massa ali, alguma coisa. Acho que aquela outra, né? Não é essa. Aquela outra. Ai, vou ter que jogar aquilo no lixo. O Versus deve ser bem difícil, né? Porque tem muitas coisas que tem múltiplos passos. É uma questão também de você não deixar outro jogador fazer as coisas que precisa, né? Ó, tudo que você faz certo. Um ponto. Não dá. Aí... Ó, terminou esse aqui. Marcou como terminado. Aí tem outro que é o papel de parede, né? Deve ter que aplicar cola pra... Não sei se teria que remover isso que eu fiz. Acho que sim, ó. Teria que remover. Ganhou... Ó, que legal. Ele ganhou um ponto de volta quando eu desfiz. Teria que aplicar cola, né? Pra aplicar o papel de parede. Pintar outra ali de verde também, ó. Não vai dar tempo, não. Vai dar pra aplicar direto ou tem que... Vai. Esse aqui não tá dando pra aplicar, ó. Nesse lado não tá. Vamos girar. Tá, já tá pintado? Não, tá não. Eu tava vendo a prévia achando que... Foi esse aqui, né? Tá, o lance da cola ali, para aplicar o papel de parede, precisa de alguma cola. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é. Olha como ficou ruim a câmera desse jeito. Agora, qual que é a cola? Não é esse, né? Vamos ver. É esse. Não, não é. Esse é textura. Não tô achando qual que é a cola, não. Deve ser aquele que tá ali no outro cômodo ali. Acho que é esse. Olha o tempo acabando, olha o tempo acabando. Ó, apliquei um. Acabou.
Aqui não vai falhar, né? É questão de ponto mesmo. E aí ele somaria a pontuação de cada jogador do time, né? Bom, acho que isso vale tanto como um co-opzinho quanto como versus mesmo, né? Aí se eu vier aqui em dividir teclado, quer ver só pra gente simular aqui. Ó, eu posso entrar com V num player, com numpad 2 no outro, com vírgula no outro. Aí dá pra ficar desigual os times, deixa eu ver. Tipo, 2 num time, 1 no outro time e 1 no outro time, dá? 2 contra 1 contra 1. Ó, que legal, apertar o botão aqui, você vê os comandos de cada um, né, na seleção aqui mesmo, né? Skin e tal, troca de personagem, né? Pronto, voltar. Aí daria pra jogar até assim, gente. Aí. Dá pra um player... Ó, dá pra você arremessar outro player? Tá. Ah, você perde ponto se você arremessa. Ó. E eu não posso segurar mais. Ó. Como eu segurei um inimigo, o aliado pode. Não perde nada. Mas o inimigo, se você pega, tem um cooldownzinho, né? E se você arremessa, você perde um ponto. E pode valer a pena ou não, né, gente? Dependendo. Se você conseguir jogar ele muito longe, fazer ele perder tempo e você ganhar 1 ponto, 2 pontos nesse meio tempo, vale a pena, né? Impedir ele de ganhar ponto e ainda ganhar ponto. Pode até valer, mas é meio chato. Enfim, né? Acho que em relação ao co-op, não vai mudar muito em relação a isso, né? Ó, pode rever os controles aqui se precisar, né? Qualquer coisa, reinicia. Tranquilo. Com relação ao co-op, nesse modo aqui mesmo, vamos lá. Vou colocar um player só aqui no V. Ó. Aí tem um reloginho aqui, ó. Então parece que os reloginhos lá não é do Time Attack. É desse modo mesmo, né? Aqui é por tempo, não é por ponto, né? Ó, 2 minutos, 1:45, 1:30. Ó como é diferente. Em vez de 2 minutos, 1:45, 1:30, né? Em vez de 2 ficou 3:15. Você vê que é meio... tem uma proporçãozinha, né, no tempo. Não é exatamente o dobro do tempo, né? Então, qual que é o detalhe que eu queria dizer nisso? Todos esses jogos estilo Overcooked, eles sofrem um pouquinho com balanceamento, né? Essa questão de imaginar que um jogador, 2 jogadores vai fazer o dobro do tempo. Não é. Vai fazer tantos por cento de mais rápido. Só que aqui parece que eles estão achando que o jogador vai ser mais rápido ainda, né? É meio curioso isso. Enfim, porque ainda tem a questão do jogador atrapalhar o outro, às vezes sem querer mesmo, né? Um jogador desfazer o trabalho do outro, enfim, tem todas essas questões aí. Então, esse tipo de jogo sempre demanda isso, né? Que os jogadores dividam certinho as atividades, senão um atrapalha o outro mais do que ajuda, né? Enfim, a minha crítica sempre nesse sisteminha de pontuação deles, especialmente quando é atrelado à progressão do jogo, é justamente isso, essa proporção que ele faz, que pode fazer com que uma fase seja mais fácil de 2 jogadores do que de 3, ou de 1, e vice-versa. Né? É uma coisa que costuma acontecer muito nesses joguinhos. Tem o Prairie Jardim aqui, agora que eu vi. Aí, ó, tem as fases de jardim aqui sim, ó. Primavera, verão e outono. Não tem inverno, né? São os 3 DLCs. Nossa, tem fase que é de 12 minutos. Enfim... Acho que eu não vou mostrar o co-op, foi só para ver essa proporção. O jogo em si vai ser exatamente o mesmo, né? A câmera é igual, as funções iguais. Deixa eu só ver se nesse modo também tem... Se também tem as fases do outro eu não tinha visto. Aqui não tem, ó. O Versus realmente não tem. Tá? O Versus não tem as fases do Garden. O padrão aqui tem. Né?
Acho que é isso, gente. Acho que deu pra ver um pouquinho do jogo, né? Não testei o co-op efetivamente, mas é muito próxima a jogabilidade, né? É mais uma questão de comandos e tudo mais. A proporção do jogo, como é que fica, né? O balanceamento dele para uma quantidade diferente de jogadores, que deu pra ter uma noçãozinha ali no outro modo, mas enfim. Vai ser algo similar, né? Vai ter uma diferença de tempo também no modo campanha, que tem um tempo fixo. Também deve mudar esse tempo de acordo com o número de jogadores. E aí fica essa questão, né? Se é balanceado ou não para 2, 3 ou 4 jogadores em relação a um jogador. Pode ser mais fácil, mais difícil, né? Enfim, é a baguncinha de todo jogo desse gênero que usa esse tipo de pontuação, que é muito difícil deixar justo, né? Igualmente justo para todos os jogadores. Eles tentam fazer geralmente por playtest, né? Para balancear isso. E não é uma métrica tão válida assim, porque o perfil de jogadores muda muito, né? Mas enfim, tem um modo ali da campanha sem tempo, né? Para quem não quiser se estressar com isso, em falhar a fase e tudo mais, né? E aí você pode ter um desafio pessoal de fazer o mais rápido possível mesmo, né? E pronto. É isso, gente, né? Acho que deu para conferir bem o jogo. Joguei um pouquinho da campanha, né? Padrão do jogo, um pouquinho da campanha Garden, né? Do Jardim. Joguei um pouquinho do modo Versus para ver como é que é essa grande adição aí do jogo, né? Enfim, achei meio estranho esse Ultimate Edition, né? Simplesmente o jogo com o DLC e um modo a mais. Infelizmente eles perdem muito de não ter um co-op online nativo, né? Sempre foi uma crítica desde o início do Tools Up, especialmente por ele ter saído depois do Overcooked 2, mais ou menos. E aí, todo jogo estilo Overcooked que não tem co-op online, depois do Overcooked 2, meio que deu um tiro no próprio pé por não ter esse recurso, né? Por não ter uma coisa que para muita gente é essencial, né? E, infelizmente, o Stream Multiplayer Together ou Parser que costuma utilizar não substituem um co-op online nativo em muitos casos, né? Depende muito de uma rede boa, depende de uma série de fatores para ser mais funcional, para não ter desincronia ou delay, né? Tem que ter jogadores sem ter controle, muita gente não tem, né? Apesar desse jogo aqui funciona no teclado tranquilamente. Enfim, gente, é isso, né? Realmente não entendi muito bem o motivo do Ultimate Edition, né? Considerando que o outro jogo já estava disponível para os consoles também. É meio esquisito, a publisher, entre aspas, é a mesma, né? Era diferente, mas é meio que a outra publisher comprou ela ou mudou de nome, não sei. E aí é meio esquisito, mas assim, muito similar ao jogo anterior. Os mesmos probleminhas de jogabilidade que o outro tinha, acho que esse aqui tem, né? De ele não se atrapalhar com os objetos quando estão muito próximos. Ser um pouquinho travada a jogabilidade, em alguns momentos não responde como você espera. Não é que tem um delay ou algo assim. É que ele realmente é muito fresco, sabe? Se não tiver um espaço bom para você colocar no chão, você não consegue colocar no chão o item. Então, tudo isso não é tão intuitivo como, né, não é tão... Aquela questão, o jogo não adivinha o que o jogador quer fazer. Efetivamente, você tem que fazer e dar uma margem grande para ele não reclamar disso. E aí é um pouquinho mais chato do que deveria isso. A questão de girar a câmera só com o projeto na mão, não vejo necessidade também. Não sei o quanto soma isso. Por mim, o negócio do projeto, eu não precisava pegar o item e olhar, podia só apertar um botão, enfim, né? Eu penso muita coisa para simplificar, né? Mas acho que no co-op pode ficar legal, né? Um player ficar com o projeto toda hora perto, né? E ele mesmo olhar, pode ser uma divisão de tarefas interessante. Para o single player realmente não soma, né? Mas acho que pensando no co-op, que é o foco do jogo, pode ser legal. Não atrapalharia tanto, né? Um jogador parar de fazer o que está fazendo e olhar lá como no single player, que você fica realmente sem andar nada, né? O projeto. Enfim, é isso, gente. Tools Up, cooperativo local para 4 jogadores, né? No modo campanha, naquele modo ali dentro do grupo, né? O modo normal, time attack talvez também, não sei dizer. Tem um modo competitivo agora também, que deu para mostrar aí para vocês, né? Grande novidade, né? E com vários, podendo os jogadores dividir entre times ou não, né? E fazer até os formatos 2 contra 1, né? Que eu mostrei meio nada a ver, não faz sentido nenhum, mas se quiser. Enfim, é a grande novidade, né, realmente do Ultimate Edition, que poderia muito bem ser uma atualização do jogo anterior. Enfim, não sei dizer o motivo dessa Ultimate Edition, não achei nada específico disso. Meio que mudou de publisher, mas meio que não mudou no final das contas, então não entendo o fato de não terem dado esse jogo de graça para quem tinha o outro, ou pelo menos um descontão, né, enorme, pela questão dos DLCs talvez, né. É isso, gente. É mais um Overcooked Like aí, né? Mais um relançamento de Overcooked Like, inclusive.
fica aí a dica para quem curte jogos desse gênero, tá procurando um joguinho e não conhecia o Tools Up, né? Agora é uma boa oportunidade de estar adquirindo ele, essa versão aí com muito mais fases, né? Com muito mais conteúdo e também com o modo versus para quem curte, né? Para quem preferir uma pegada competitiva, né? É isso, gente. Valeu, falou e até a próxima.